bom dia. Eu sou Daniela Freire e está começando mais um Em Dia com Exu, um programa da Prefeitura Municipal para deixar você por dentro do que acontece no município. Já conversamos aqui sobre obras, educação, saúde e hoje é dia de falar sobre agricultura. Você sabia que mais de 70% da população exuense vive na zona rural? Pois é, mais de 5 mil famílias convivem diretamente com a seca e com os prejuízos deixados por ela. Viver no sertão não é brincadeira, minha gente. Como dizia Luiz Gonzaga, no sertão de cabra macho que brigou com o Lampião, que amansa burro brabo e pega cobra com a mão, de gente que trabalha de sol a sol e de noite vai pro sermão, só mesmo a infeliz da seca para arrancar a lágrima do cidadão. Recebo hoje o secretário de Agricultura, Antônio Parente. Ele que assumiu a pasta recentemente, mas que entende bem do assunto. Filho de pais agricultores e tendo ele mesmo trabalhado na lida, sabe bem o que está fazendo. Ele bate um papo com a gente sobre o trabalho da prefeitura para evitar que essas lágrimas, poetizadas pelo rei do Baião, caiam ou que, pelo menos, se caírem, sejam de alegria. A gente volta em um minutinho depois do comercial. Lembrando que você pode escutar o programa pela Rádio Acauã ou assistir quando quiser na página oficial da prefeitura no Facebook. Até já! O programa Em Dia com a Exu está de volta e hoje eu recebo o secretário de Agricultura do município, Antônio Parente. Bom dia, Antônio, tudo bom? Tudo bem. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os agricultores do município e da zona rural. Antônio, para começar, eu queria entender um pouquinho melhor. O senhor me disse que o senhor é agricultor também, além de secretário, é agricultor? Há mais de 30 anos que eu sou agricultor. O senhor é de família, os pais do senhor então já eram É agricultores? uma tradição de família. E como é assumir a pasta de agricultura agora? Olha, para mim foi uma surpresa quando o prefeito me convidou para assumir a pasta da agricultura, porque existia várias dificuldades na secretaria, mas esse desafio a gente já está sendo vencido, ou sendo realizado, e prometo aos agricultores que vou trabalhar em busca de melhoria para toda a zona rural do município de Exu. Acho que para o senhor tem uma facilidade então, porque o senhor sendo agricultor sabe o que é que os agricultores precisam, não? Sim, a gente sabe das necessidades diante desses últimos anos que não houve inverno, mas dentro do programa do município e do governo estadual e federal, a gente vem procurando amenizar essas dificuldades. Seu Antônio, não tem como a gente falar de sertão e da pasta de agricultura sem lembrar da seca, né? Que atinge aí o nosso sertão pernambucano e aflige certamente todos os agricultores. Como é que a pasta de agricultura lida com isso, e mais especificamente com a questão da falta d'água? Bom, hoje a secretaria está lidando através dos convênios com o governo do estado e o governo federal, através dos caminhões pipa e distribuições de cisternas aos agricultores, que foram distribuídas 2.800 cisternas aos agricultores e 27 caminhões pipa através da Operação Pipa, que é do Exército, com o governo federal e o município, 13 caminhões pipa através do IPA, com o governo do estado e município, e 3 através da Secretaria de Agricultura. É onde está chegando a água para a zona rural através desses programas. Então a gente pode dizer que hoje 100% da população rural é abastecida com água? Eu acredito que chega talvez a 90% a 95% das famílias ruralistas. Seu Antônio, o senhor falou dos poços artesianos comunitários. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que eles funcionam. Eu pergunto, ele pertence àquela pessoa, à família onde foi aquele poço foi cavado, ou ele é da comunidade inteira? Como é que é feita a escolha do local? Não, quando o prefeito manda cavar o poço naquela localidade, procura dentro daquela localidade o melhor local para que possa ter um volume de água maior. Então leve em consideração a vazão. A vazão. E aí aquele poço é daquela família ou é de todo mundo? Ela não pertence a família nenhuma, nem do dono da terra. Pertence ao município, porque ele faz doação para o município. Seu Antônio, quando a gente vai andando também, eu, como não tenho
muita experiência com o sertão, muito contato, vejo os cataventos. Para que eles funcionam? O catavento funciona quando o poço dá uma vazão menos de 800 litros d'água por hora. Aí se coloca o catavento. E aí precisa de manutenção? Precisa de manutenção, o catavento precisa de manutenção e essa manutenção é através da Secretaria de Agricultura. Vocês têm mais ou menos um número de quantos cataventos já foram? Mais de 30 cataventos já foram consertados. Secretário, e aquelas famílias que moram mais afastadas, às vezes só duas famíliazinhas ali lá no final, a prefeitura também cava fossos para essas pessoas, como é um poço individual, como é que funciona? Não, o município não cava nenhum poço individual, mas perfura poços também nessa comunidade mais distante, que existe a menor 2 ou 3 famílias. Então não importa quantas famílias Não importa quantas famílias tem. E hoje tem poço distribuído em todos os distritos? Em todos os 4 cantos do município. O senhor falou que nos 4 cantos do município tem poço artesiano. Então por que a necessidade dos carros-pipa? A necessidade dos carros-pipa é porque às vezes quando perfura os poços, a água não é de boa qualidade para a população. Então, a gente, através do governo federal, do governo estadual e parceria com o município, a gente procura levar uma água de qualidade melhor à população. Então a água, mesmo quando não é de consumo próprio, para o humano, serve para o gado, é isso? Serve para os bovinos. Seu Antônio, para a gente encerrar esse bloco falando ainda da questão da água, o senhor falou das cisternas, que mais de 2.800 cisternas foram entregues pela prefeitura, certo? Certo. Eu queria que o senhor falasse da importância delas. Bom, a importância da cisterna é para o armazenamento da água, para que as famílias possam passar o período da seca com água na cisterna, ou através da chuva, ou senão não adiantava o município contratar carros-pipa para ir deixar a água na zona rural sem ter a cisterna. Então a importância da cisterna é essa. Quantos litros armazena uma cisterna? 16 mil litros. Que dá mais ou menos quanto tempo aí, sem se preocupar com a próxima vez que o carro-pipa vier? Dá mais ou menos para uma família de 5 pessoas passarem mais ou menos 4 meses. 4 meses tranquilo, sem ter que ficar... Sem ter que o carro-pipa abasteça ou caia chuva. E aí, diferente da água dos poços, essa água é potável, é A isso? água é potável. O Em Dia com Exu volta já já, não sai daí. Estamos de volta e hoje o assunto aqui é a agricultura. Para falar um pouquinho mais das ações da prefeitura, a gente recebe o secretário da Agricultura, Antônio Parente. Secretário, no bloco anterior a gente falou da questão da água. Nesse eu queria entender um pouquinho mais sobre a agricultura familiar, que é o que me parece é a principal fonte de sustento da zona rural aqui de Exu. Existe um pré-requisito para ser considerado um agricultor familiar? É pelo tamanho da terra, pelo quanto se produz? Como é que é feita essa classificação? Olha, a agricultura familiar, quase toda a população sobrevive da agricultura familiar. E não existe tamanho de propriedade. Tanto faz a pequena como a grande, todos produzem. E a maioria das pessoas que convivem na zona rural sobrevive através da agricultura familiar, onde ele planta, onde ele limpa, onde ele colhe e a família mesmo vende. Então ele sobrevive exclusivamente da agricultura familiar. E o que é que mais se cultiva aqui hoje em Exu? É o milho e o feijão. Tem algum programa da prefeitura, em parceria com o governo, para beneficiar esses agricultores? A distribuição de milho para o plantio e o programa do Seguro Safra, que vem beneficiando 5.042 pessoas. E a distribuição de milho para o plantio de milho da safra 2014 fica baseado mais ou menos em torno de 50% a 60% da população da zona rural. Seu Antônio, o senhor falou do programa Garantia Safra. Como é que é feito esse cadastramento? Qualquer pessoa pode se cadastrar?
Todo mundo pode receber, qualquer agricultor, independente do tamanho, pode participar? Como é? Desde que as pessoas que se enquadrem no programa Seguro Safra, as pessoas que não têm propriedade e que precisa de um contrato de um proprietário de terra. E ela se enquadrando no Seguro Safra, então ela tem direito ao cadastro. Então, deixa eu entender melhor. O que é o Garantia Safra? O Garantia Safra é um programa que veio para beneficiar os agricultores. Então, só existe um pagamento de seguro safra se não houver inverno. Então ele não acontece todo ano, ele acontece quando, por exemplo, a gente agora está num período grande de estiagem, faz 3 anos que a gente está em seca, e aí os agricultores fazem esse cadastro, que faz aonde esse cadastro? Esse cadastro faz no IPA com a prefeitura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí o IPA e o sindicato avaliam se esses agricultores se enquadram numa renda baixa, é isso? Perfeito. Eles não podem ter terras? Não, eles podem ter terra, mas aqueles que não têm terra, que trabalham em propriedade de outras pessoas, o dono da propriedade dá um contrato e ela faz o cadastramento do Seguro Safra. E aí todo mês ele recebe esse auxílio, é? É durante um período de 5 meses, se não houver safra. Agora, por exemplo, em Exu, que a gente está aí há 3 anos sem chover, como o senhor disse, então ele recebe 5 meses e para e depois 5 meses e volta, como é? Eles passam 5 meses recebendo, porque no período que há o inverno aqui, que começa de janeiro a mais ou menos a junho, que é o período de inverno, então nesse período, se não houver inverno, quando for no segundo semestre, se não houve inverno, aí eles recebem o Seguro Safra por 5 meses, que é uma parceria do governo do município, governo estadual e governo federal. Qual o valor desse auxílio? De R$ 170 por mês. O senhor também falou da questão da distribuição dos grãos, né, do milho. Existe também um cadastramento, toda a família recebe a mesma quantidade de grãos, recebe sempre ao mesmo tempo, todo mundo é contemplado, como é que é feito isso? Bom, desde o dia 1º de setembro que assumi a Secretaria de Agricultura, eu tive conhecimento desse pequeno cadastramento da distribuição do milho para semente, todos receberam de maneiras iguais. As famílias que não receberam ainda vão receber no próximo cadastramento, é isso? Eu acredito que quando for no próximo ano, para a próxima safra 2015, se houver a distribuição, como acho que vai haver, são distribuídos a semente por igual. Para todo mundo, ou seja, para todo mundo. Quem bater na porta querendo milho vai ter? Vai ter. Recebe que quantidade? A que eu tive a oportunidade de ver, depois que eu assumi a Secretaria de Agricultura, foram entre 5 e 10 quilos de milho para o pequeno agricultor. O médio e o grande não recebe? Não recebe. Recebe ou não recebe? Não, não recebe. Só o que eu tive a oportunidade e o conhecimento de quando assumi a secretaria, só o pequeno agricultor. E o que é considerado pequeno agricultor hoje aqui? É aquele que planta 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Alguns desses agricultores também criam seu gadinho leiteiro, né? E sofrem muito com a estiagem, com a questão da seca. A prefeitura tem alguma ação que contemple esses criadores? Tem. A distribuição milho com o preço mais razoável, o programa da cana e do capim-elefante, que foram distribuídos aos agricultores num período de 3 meses, aonde também não foi o suficiente para atender a necessidade dos agropecuaristas. Quanto foi distribuído de cada? Foi distribuído 90 toneladas de milho agora no período de novembro e dezembro. A cana foi distribuída 1.110.000 toneladas de canas e 20.000 toneladas de capim-elefante. E aí esses agricultores que não foram contemplados, esses criadores que não foram contemplados nessa distribuição vão ser contemplados na próxima? Sim. A preocupação nossa é que essas pessoas, ainda com essas estiagens desses 3 anos, sejam contemplados com esses convênios. E aí esses convênios continuam, então você já tem certeza que no próximo ano esses convênios continuam com o governo do estado e com o governo federal? Com toda certeza. A gente vai esperar o problema do inverno, se vai ser um inverno de um período longo ou curto, de chuvas
poucas ou o suficiente para que não precise essa distribuição, mas se não houver inverno suficiente, com certeza vai ter as distribuições do programa milho, cana e capim. Secretário, já que a gente está falando de gado, uma preocupação de criador é a questão da febre aftosa. Muita gente acha, inclusive, que passa para o ser humano. Queria que o senhor falasse um pouquinho da doença, né, do que é a doença e do mutirão que aconteceu aqui em Exu de prevenção. Pronto, a gente detecta a doença quando a gente sabe que aquela reis está doente da aftosa, é porque todo o rebanho está contaminado. Então todo o rebanho é sacrificado e para que isso não venha a acontecer, de 6 em 6 meses, a gente do dia 1º de outubro a 30 de outubro, vem esse mutirão, não só no município do Exu, como no Brasil inteiro, para que a gente tenha um leite de qualidade e uma carne de qualidade. Vocês fazem o quê? Vocês vacinam o gado, é? É, vacina o gado nesse período de 6 em 6 meses. Nessa última campanha de vacinação, quantos animais foram vacinados? Foi vacinado mais de 50 mil. Mais de 50 mil? Mais de 50 mil animais. Então, você já tiveram algum caso de febre aftosa aqui em Não, Exu? faz muitos anos que foi detectado essa doença de febre aftosa. Ela está controlada em todo o Brasil. Falando ainda em gado, houve também agora a recuperação do matadouro público. Na prática, o que é que significa? Estamos terminando a reforma do matador. E dentro dessa reforma, eu espero que esteja todos os requisitos da vigilância sanitária, para que a gente possa oferecer às famílias exuenses uma carne de qualidade. O Em Dia com Exu volta já já, não sai daí. Estamos de volta para o nosso quarto e último bloco e hoje a gente conversa com o secretário de Agricultura do Exu, Antônio Parente. Secretário, uma das principais ações da Prefeitura foi a questão da revitalização do sistema de água do município. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele para a gente. O programa de águas para todos do governo federal e convênio com o governo municipal, a gente vem procurando a dar uma solução ao problema de carro-pipa. Então, o governo federal e o governo municipal está perfurando poços na zona rural para que possa, através desse poço, acabar com a água de carro-pipa. Para isso, é obrigado que se faça tirar o sal da água, colocando um filtro para que possa a água ficar de boa qualidade para ser distribuída para nossa população da zona rural. Outra ação que também vem sendo bastante comentada e que vem facilitando a vida dos agricultores é a questão da limpeza dos barreiros e açudes. Queria que o senhor falasse para a gente sobre isso. Uma das maiores ações da Secretaria de Agricultura foi a recuperação de 30 barreiros, a recuperação de mais de 50 açudes, aonde esta recuperação é feita para o armazenamento de águas que caem no período do inverno. Secretário, em números, me fale dos poços artesianos. Foram 31 poços perfurados, com 21 com já a vazão tirada, dando o valor de R$290 mil. Para terminar, eu queria que o senhor contasse para a gente os desafios. O que é que o senhor encara como meta para o ano que vem? A meta da Secretaria de Agricultura para 2015 é a distribuição de sementes e levar água de qualidade para a zona rural a todos os agricultores do município de Exu. Secretário, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, esclarecer as dúvidas, que tenho certeza que eram as dúvidas de muita gente que nos assiste, de muita gente que nos escuta. Obrigado, Dani. Obrigado a toda a população exuense e eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. O Em Dia com Exu vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!